Todo clássico que se preza tem a sua peculiaridade. O Grenal tem os dois únicos times grandes do Rio Grande do Sul, que dividem suas forças. O clássico vovô entre Botafogo e Fluminense é o clássico mais antigo do país. Já o clássico conhecido como majestoso entre Corinthians e São Paulo é mais famoso pela grande diferença do retrospecto histórico. Para se ter uma ideia da diferença, no momento em que estou gravando esse vídeo, os números atuais são de 357 jogos com 133 vitórias do Timão contra 109 do São Paulo e 115 empates. É claro que os números não entram em campo, mas eu acredito que tenha sim o seu peso, principalmente quando as equipes estão prestes a se enfrentar. Recentemente, essa freguesia são paulina ficou ainda mais evidente quando o Corinthians foi tricampeão paulista e nas 3 vezes teve que passar pelo São Paulo. Em 2017, o Corinthians era, sem dúvidas, o clube grande mais desacreditado do país, pois havia feito uma péssima temporada em 2016, com pequenos momentos ali de lucidez. Após a saída de Tite para a seleção, o Corinthians se perdeu, contratando técnicos que fugiam totalmente do padrão da equipe. Depois de ficar de mãos atadas, o presidente da época, Roberto de Andrade, tomou sua melhor decisão como mandatário do clube. Efetivou o Fábio Carille, que rapidamente deu uma cara para o time. Fez um elenco desacreditado se transformar em um time respeitado e temido. Mas como diz Vanderlei Luxemburgo, nada foi dado de graça. O Corinthians foi lá e conquistou seu direito no campo. Depois de dar mais confiança ao elenco, eles começaram a acreditar em um possível título do Paulistão. Naquele ano, o favorito era o Palmeiras, que era o atual campeão brasileiro e que estava se reforçando ainda mais. O São Paulo tinha contratado bons jogadores e tinha Rogério Ceni como técnico. O time tricolor era um time ofensivo e costumava fazer muitos gols. O Santos do Dorival Júnior tinha um ótimo time e já estava entrosado e com boas expectativas para a temporada. Já o Corinthians... Posso dizer para você, torcedor do Corinthians, que o Corinthians tem chance de ganhar alguma coisa esse ano? Pode, mas tem chance? Não tem. Bom, o Corinthians chegou naquela semifinal na base do 1-0. Defesa forte e um time ofensivamente muito rápido e objetivo. Na semifinal, o Corinthians enfrentou o São Paulo. O primeiro jogo foi no Morumbi e aquele seria um grande desafio para a equipe de Fábio Carille. A bola rolou e o Corinthians foi quem teve a primeira chance em tabela de Romero e Fagner. Após tentativa de chegada de Rodriguinho, a bola sobra para Jadson, que quase faz um golaço. Nesse lance dá para ver como o Corinthians era objetivo. O Corinthians parecia saber exatamente o que queria quando estava com a bola. Após buscar o gol, enfim o Corinthians encaixa a jogada perfeita. Balbuena lança o Jô, que ajeita para Rodriguinho. Esperou o momento certo para devolver a bola e o Corinthians abriu o placar. Agora repara só como o segundo gol do Corinthians foi bonito. O time tocou muito bem a bola, até que o Arana achou o Rodriguinho, que girou em cima do Jusilei e fez um golaço de fora da área. No segundo tempo, o São Paulo foi obrigado a sair mais para o jogo, e o Cássio teve que segurar a onda. O Corinthians suportou a pressão e levou uma excelente vantagem para o jogo da volta. Já no segundo jogo, teve a tradicional caneta do Guilherme Arana logo no começo. Pablo ainda perdeu a chance de abrir o placar. O Corinthians era pura raça. E de vez em quando tirava uma onda. Cássio estava ligado, assim como todo o time. Após passe de Rodriguinho, Romero acerta a trave. O Maicon também chegou perto de marcar, até que em cobrança de falta de Jadson e bate e rebate na área, Jô, que naquela altura já era o destaque do time, abriu o placar. O atacante corintiano, inclusive, era chamado de Rei dos Clássicos. Esse time do Corinthians de 2017 era uma combinação perfeita de raça, objetividade e confiança. Não era um time que jogava um futebol bonito, mas que fazia o simples ficar bonito. O São Paulo ainda empatou o jogo, que terminou assim, com o Corinthians classificado para a final. Em 2018, a situação do Corinthians era mais complicada, pois enfrentava um São Paulo mais confiante e, para piorar, o time não tinha mais o seu artilheiro. Para resumir o primeiro jogo da semifinal do Paulista, o Corinthians tinha muita dificuldade para jogar sem o centroavante, no caso o Jô. Com o tempo até se acostumou, mas naquele momento
o Corinthians produziu pouco e perdeu o jogo por 1-0. Aquele jogo ainda teve direito à provocação do Nenê e à treta envolvendo Carille e Diego Aguirre, que não tinha cumprimentado o técnico corintiano antes do jogo, o que deixou o Carille muito irritado. Eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? E ele teve a cara de pau para falar que não me conhecia, não me conheceu. Falar um pouquinho de educação também, e no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele, falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena, eu vou lá no teu vestiário te dar um presente. No jogo da volta, o Corinthians teve muita dificuldade em criar jogadas de gol, e quando parecia que o São Paulo já estava classificado, o Corinthians conseguiu um escanteio nos acréscimos da partida. E foi ali que o Corinthians foi Corinthians. Rodriguinho, que não é nem um gigante, subiu mais alto que todo mundo para empatar o confronto e levar o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, duas cobranças chamaram mais atenção. Primeiro o confronto entre Cássio e Diego Souza. E claro, o momento mais importante do jogo. Liseiro vai para a bola. Ele não podia perder a cobrança. Porém perdeu. O que eu até entendo. Até porque era o Cássio que estava no gol. Depois daquele dia, o Aguirre não tinha mais como dizer que não conhecia o Fábio Carille. Diferente do que foi em 2017 e 2018, em 2019 os times disputaram a final do Campeonato Paulista. Mais uma vez, o primeiro jogo foi no Morumbi, e pelo que me recordo dessa partida, não foi um bom jogo. O São Paulo foi quem teve a chance mais clara da partida, mas o Cássio fez um milagre. O Corinthians pouco produziu, e o jogo terminou empatado em 0-0. No jogo da volta, o confronto seria mais disputado, pois ninguém tinha vantagem. Então os dois times tinham que ir em busca do gol, o que tornou a partida mais movimentada. O São Paulo foi quem chegou primeiro. O jogo era tenso, pois além de ser uma final, tinha um tabu em jogo. Então o Corinthians teve que se impor. Depois da cobrança de escanteio, teve um pouco de cenas lamentáveis, que na verdade todo mundo gosta. Nessa disputa pela bola, o São Paulo achou um contra-ataque e quase abriu o placar. O Corinthians foi para cima e quase marcou com o zagueiro Henrique. Na sequência, o escanteio é batido pelo Sornosa, Ralf ajeita a bola de cabeça e Danilo Avelar completou para fazer 1-0 Corinthians. Na sequência, Fagner quase marcou um golaço. No último minuto da partida, Antony empata o jogo. Esse gol podia ter abalado o Corinthians, porém o Timão voltou mais agressivo do intervalo. O Corinthians tinha naquele momento dois centroavantes em campo, o Gustavo e o Wagner Love, que estavam a fim de jogo. O São Paulo conseguiu chegar com perigo. O Corinthians na segunda etapa já atacava no desespero, mas aí, aos 43 minutos do segundo tempo, enfim saiu uma jogada trabalhada. O Sornosa fez um passe perfeito para o Wagner Love, que de primeira fez o gol. E não só um gol, um golaço e um golaço do título corintiano. O Corinthians conquistou o tricampeonato paulista, que foi também o 30º na sua história. Nesse tricampeonato foram 3 títulos conquistados de maneiras diferentes, em momentos diferentes e com elencos diferentes, mas com uma coisa em comum.